E aí, pessoal, tudo bom? Estou conversando aqui com meu amigo Jonathan e fazendo a primeira transmissão que a gente, como grupo, né? Economia para a gente. Queria convidar vocês para fazer esse debate. Na verdade, mais que um debate, é uma provocação, né? Uma provocação, né? Usando aqui, citando o Abu Janra, que acho que é uma referência para todos nós aqui. Nossa ideia com esse debate é conversar um pouco sobre esse fenômeno que é da nova direita. Inclusive está entre aspas o nome nova direita, porque não necessariamente é uma coisa inédita e não necessariamente estamos vivendo momentos históricos inéditos, meu caro Jonathan. Com certeza, com certeza. E por isso a gente resolveu fazer esse debate, para conversar um pouco, explicar, trocar uma ideia sobre o que é direita, o que é esquerda, o que seria novo, o que não seria novo, e mais ou menos, a partir daí, o que tem pela frente, né? Comentar alguma coisa? Bom, então, boa noite, pessoal, boa noite, caro amigo Leonardo. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria só de fazer uma pequena contextualização sobre o espectro que paira sobre a gente. Então, penso que o Leonardo também compartilha da mesma visão que eu, que o principal problema que estamos enfrentando é, antes de mais nada, a ascensão do Corinthians como líder do Campeonato Brasileiro. Acho isso inaceitável. É sacanagem, né, meu? Mas bom, a foto do Corinthians, que... Jô é seleção, hein? Jô é seleção. Veremos. Se esse é o único nome que temos, fico preocupado para o ano que vem. E fico mais preocupado para o ano que vem, porque ano que vem tem eleições. E o que vemos no período recente é um acirramento no debate político, onde forças conservadoras e reacionárias têm ganho destaque na mídia, nas redes sociais e no debate público. E isso se reflete em alguns fenômenos e manifestações no período, nos últimos anos, tanto na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Na Europa, particularmente, se a gente for olhar as últimas eleições, lá em 2014, os partidos de extrema-direita têm conseguido atingir um percentual mais representativo, mais significativo dentro das eleições, sendo que dentro da Alemanha e da França, eles atingiram uma parcela de 20%, né, dos partidos caracterizados como fascistas. Inclusive, na França, o partido da Marine Le Pen, a candidata conservadora, também com alguma ligação fascista e xenófoba, principalmente, ganhou muita força lá. E por pouco não ganhou as eleições. Isso é verdade. Nos Estados Unidos, que é o país que importa, o centro do poder no mundo, por enquanto. O país que importa, temos controvérsias. Temos controvérsias, então. Mas os Estados Unidos, como vocês sabem, teve a vitória surpreendente, para alguns, do candidato e grande empresário, ou nem tanto, né? O homem sempre de pele alaranjada, de topete impecável e obsessão por muros, que é o nosso estimado Donald Trump. E mais que isso, esse ano, também nos Estados Unidos, a gente teve o caso de Charlottesville, com a participação da Ku Klux Klan, que ela existe, está lá, a cada tanto ela coloca a cabecinha para fora e gera muita treta para toda a população dos Estados Unidos, sem contar os conflitos raciais e xenófobos, principalmente ligados a posicionamentos contrários aos imigrantes, né? E no Brasil, a gente tem também esse acirramento, a gente tem uma ascensão do discurso meritocrático e a participação de movimentos como o Movimento Brasil Livre, que questiona o quão livre é. Como liberal é também. Como liberal. A gente vai entrar nesse debate mais adiante. Uhum. E o nosso também estimado, né, Bolsonaro, né, Jair Messias Bolsonaro,
né, que se coloca como um salvador, Como Messias. como um Messias de fato. Ele acredita que o sobrenome dele é real. Talvez seja só uma alcunha, não tenho informação a respeito. Mas esse é o ponto que estamos. Né? Encruzilhada que nos encontramos e que se torna mais problemática ainda, porque a esquerda, ela, no mundo inteiro, ela está enfraquecida e precisa se reencontrar, se reagrupar. Então, a partir disso, o que a gente quer colocar aqui é que essa ascensão da direita ela é uma ameaça real para a classe trabalhadora e para qualquer indivíduo que tenha pretensões mais progressistas para desenvolver a sociedade. Mas, antes de mais nada, eu acho que o que é essa direita, Léo? Não sei se poderia definir. Isso é um ponto importante, porque muito se fala sobre direita, sobre esquerda, política de esquerda, política de direita, mas né, precisa saber o que é isso. Né? Direita e esquerda é um fenômeno histórico, né, porque tem uma origem que é possível traçar, que isso é oriundo da Revolução Francesa, né, os grupos que se sentavam mais à direita e mais à esquerda da Assembleia Revolucionária, né? E isso acabou sendo a origem dessa expressão que utilizamos no dia a dia, mas evidentemente mudou, né? O conceito também muda ao longo do tempo, né? E tem alguns autores que se dedicaram a estudar exatamente isso, né? Do que estamos falando, o que é direita e o que é esquerda. Um dos autores mais comentados sobre o assunto, né, é o filósofo político, cientista político, não sei bem como que caracteriza essa diferença, essa distinção entre as fronteiras do pensamento e do trabalho do Norberto Bobbio, né, que é o autor que a gente está comentando. Ele tem um livro fácil de ser encontrado aí nas bibliotecas de boa parte das universidades do Brasil, que é sobre direita e esquerda. O senhor me permite, não só nas bibliotecas, mas nos meios pirateados. Nos meios pirateados também. Depois a gente vai deixar o link daquele site russo sensacional para baixar livros. Né? Apesar de não ter muitos títulos ainda em português, mas de qualquer maneira é uma ferramenta de pesquisa, de trabalho sensacional. Né? A gente deixa nos comentários esse link. Mas enfim, o Bobbio tem um trabalho com um outro cidadão, que se eu não estou enganado alguma coisa Cameron, é o nome desse cidadão. Sim. Eles têm um livro chamado Direita e Esquerda, onde eles conceituam esse fenômeno. Bom, mas de acordo com o Bobbio, o que seria esse fenômeno da direita e esquerda? A direita seria um conjunto de ideias, de ações, de políticas, enfim, de uma maneira mais abstrata possível, que priorizam o indivíduo, a liberdade e a propriedade antes de qualquer concepção coletiva, de existência ou de solidariedade ou de igualdade, vamos dizer assim. Né? Isso, evidentemente, é uma definição muito genérica, muito difícil de não ter controvérsias. Né? Então, evidentemente, isso não é uma definição única. Né? Por outro lado, a esquerda seria o oposto disso. Né? Seria um conjunto de ações, políticas, ideias que prioriza a igualdade antes da liberdade, né? E o indivíduo o coletivo antes da existência individual. Né? O ser humano é entendido muito mais como um ser social do que um ser individual. Né? Então, essa é uma definição, acho que é um ponto de partida legal para a gente fazer essa conversa que a gente está tendo aqui para conceituar, entender o que é esse fenômeno, né? Direita e esquerda. O Vladimir Safatli, que é um filósofo brasileiro, professor da Universidade de São Paulo, até pegar o livro dele ali no cantinho, que temos a referência. Esse é um livro interessante, A Esquerda que Não Teme Dizer o Seu Nome. Bom, isso aí a gente deixa lá o link mais nos comentários. Ele também trabalha com uma definição de esquerda e direita inspirada no Bobbio e que, por um lado, ela traz alguns questionamentos. Né? Acho que eu vou trabalhar com essas duas conceituações para a gente avançar na nossa discussão. Ele vai dizer que a direita seria algo que, na linha do que um outro youtuber, se eu não estou enganado, Leitura Obriga História. Leitura Obriga História. Leitura Obriga História. Aliás, muito interessante o trabalho desse
Esse camarada, acho que... O professor de História Iclis. Professor de História Iclis, muito interessante o trabalho dele. Ele trabalha com a ideia de que a direita seria uma prioridade pela eficiência. Prioriza a eficiência. O Safato, em alguma medida, vai caminhar nessa linha, dizendo que a direita seria uma prioridade pelo livre mercado, né? Isso tem toda uma relação na história do pensamento econômico com a ideia de eficiência dentro da teoria econômica. Mas não vamos entrar nesse assunto. E, por outro lado, a esquerda seria todas as concepções que colocam a igualdade radical e a soberania popular como atores principais da sua ação, né, política. Esse é mais ou menos o arcabouço conceitual do assunto. E, bom, temos que entender as causas disso, as interpretações desse fenômeno, né? Sim. Só antes de entrar nesse ponto, Léo, acho que é importante também, só para ressaltar, que esse debate do que é esquerda, o que é direita, conceitualmente, ele é muito complexo, como o camarada comentou, e ele permite a existência de não só de extremos, né? A gente vai ter num extremo uma esquerda que prioriza a igualdade, mas pode haver uma coincidência de características a gente denominaria como pautas de esquerda em pessoas que defendem o liberalismo econômico, enquanto pautas mais conservadoras, comportamentos como a misoginia, o racismo, dentro do que pessoas que defendem a igualdade no sentido econômico, social, e que às vezes há essa convergência, o que torna difícil, né, definir esses conceitos de maneira clara, né, mas que precisa, né, precisar esses conceitos. Mas o fato é que existem. Existem políticas, existem grupos políticos que são de direita, existem grupos políticos que são de esquerda. E sem entrar num mérito valorativo sobre quem é melhor e quem é pior, vamos sair desse maniqueísmo simplista e vamos entender muito mais o que significam esses fenômenos. Por que a gente observa que tem uma ascensão de grupos autodesignados à direita do espectro político, e por que a gente também observa a ascensão de grupos também autodesignados à esquerda do espectro político? Acho que isso é muito mais interessante para a nossa conversa do que algo como bom e ruim. Exatamente. Fugindo dessa dicotomia simplista. Concordo, Carlos. Agora, voltando para o contexto que a gente se encontra, né? A gente pode observar que no período recente houve uma ascensão dessa chamada direita, né? E dentro pelo menos na minha visão, o que explica em grande medida essa ascensão da direita é a ocorrência da crise de 2008. Assim como lá em 1930, então aqui a gente pode fazer um paralelo com o que foi nos anos 20, com a ascensão do nazifascismo. A crise de 29, ela propiciou as condições materiais para que movimentos mais extremados e conflitos políticos, conflitos de classe, acabassem se manifestando. E essa manifestação, no caso da Alemanha, foi o nazismo com a eleição do Adolf Hitler, na Itália, com a ascensão do Benito Mussolini, e hoje, nesse momento conturbado que a gente se encontra, a gente vai ter, dentro da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, a ocorrência de ganho de representatividade de uma parcela da população que também defende pautas mais próximas à direita, como reação à ocorrência da crise, à perda de qualidade de vida, do padrão de vida da classe trabalhadora, e que não se pode esquecer que em período de crescimento econômico, todo mundo está feliz, está todo mundo podendo consumir, todo mundo com emprego, com casa. Esse tipo de situação ela não ocorre com tanta frequência pelo fato de que há uma acumulação dos conflitos de classe e que eles tendem a se manifestar em períodos de crise. Né? Não sei se concorda. Não, sim, e eu acho que isso é um ponto
muito interessante, porque situações de crise, elas sempre demandam soluções, né? E numa crise é mais ou menos aquela coisa, né? Cada um defende o seu. Então, uma sociedade de classes, é evidente que os diferentes grupos sociais vão defender os seus interesses das formas que lhes convém e que lhes parecem razoáveis, né? Então, o financiamento desses grupos de ação ideológica, como o caso do MBL, não é algo inédito. Se a gente olhar na história brasileira dos anos 60, e aí fica inclusive até uma sugestão de referência de leitura para quem tiver interesse, o livro do René Dreyfus, que é um cientista político, que trabalha exatamente com por que aconteceu o golpe de 64 no Brasil, né? E ele vai trabalhando muito com a ideia desses think tanks, né? Essas agências intelectuais que interpretam a realidade sobre uma determinada matriz teórica. O MBL é um exemplo disso, né? Tem várias ligações, a gente sabe disso, vários tipos de financiamento, mas isso não é o único tipo de organização. Tem organizações à esquerda que acontecem assim também. E isso, momentos de crise tendem a intensificar essa necessidade de respostas, de soluções, né? E os diferentes grupos da sociedade vão se articulando. Acontece que em situações de crise a coisa tende a se polarizar muito mais, né? Eu acho, Léo, seguindo a mesma linha de argumentação que tu apresentou, é que a grande diferença, eu acho, pelo menos ao meu ver, né, meu sentimento, o que difere 1930 com o que a gente vive hoje é o fato de que em 30 a gente tinha uma esquerda fortalecida. Tinha uma esquerda fortalecida em que tinha como materialização a União Soviética. E isso, inclusive, demanda uma reação mais forte da direita. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Porque se há uma ameaça, digamos, comunista, uma ameaça socialista, a direita ela vai se tornar mais radical. Num momento agora, que talvez isso a gente possa discutir mais no final, sim, o que falta à nossa esquerda talvez seja se reagrupar, né? Se reestabelecer em volta de um projeto, ou pelo menos de pautas, né, que nos unifiquem, né? Mas só um adendo, né, para não esquecer, tu falou do Dreyfus. Os dois livros eu acho que são referência do René Dreyfus são A Internacional Capitalista e 1964, A Conquista do Estado, que ele vai analisar de maneira apurada o golpe de 64 a partir dessa atuação de uma elite orgânica financiando esses think tanks, né, como é o caso hoje da MBL, né, que daria para fazer esse paralelo histórico. Não só a MBL, mas Instituto Millennium também é uma outra dessas organizações que atuam no debate público, né? Isso é interessante porque a ciência muitas vezes é usada de uma maneira neutra e ela não é neutra, né? Isso também é um ponto a ser destacado, né? A ascensão da nova direita não é uma coisa técnica, como muitas vezes é colocado, né? Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, por exemplo, né, grupos se afirmam como defensores de políticas xenófobas, muitas vezes querendo justificar tecnicamente, né, de uma maneira racista, de uma maneira, enfim, uma mistura entre ciência e ideologia bem ao gosto do positivismo do século XIX, sim, ou de ideias um pouco mais, como eu dizer, preconceituosas que fundamentaram o fascismo no começo do século XX. Né? Sim, sem dúvida, Léo, sem dúvida. Só que, e daí é que vem o grande ponto, o pulo do gato, vamos chamar assim, que é assumindo que essa crise de 2008, ela tenha servido de estopim então, para que essa direita pudesse se manifestar socialmente, politicamente. Eu acho que o grande ponto aqui é que a razão dessa ascensão da direita não é só econômica. Só houve essa ascensão, essa manifestação da direita devido a ela estar enraizada em outros tipos
de comportamentos, de hábitos de pensamento, de mitos que já se encontravam no âmago das sociedades, né? Então, isso vai fazer, por exemplo, no caso da Europa, em que a gente tem uma crise econômica, em que parte da população perdeu o emprego, a gente atingiu nível de desemprego, por exemplo, elevado na Espanha, em que 50% da população jovem estava desempregada, né? População com menos de 35 anos, em que a narrativa que foi construída é que a causa desse desemprego e da dificuldade de se recuperar a economia é a entrada de imigrantes. Esses imigrantes que vêm da África, esses imigrantes que vêm, no caso, por exemplo, da Alemanha, vêm da Turquia, são indivíduos de origem muçulmana, muitas vezes, o que acaba arrefecendo a islamofobia dentro dessas regiões. Então, isso se torna um barril de pólvora, onde a crise ela só serve de estopim para o que já existia antes, e que estava escondido, né, acomodado dentro da sociedade. Inclusive, olhando o caso da Europa, a gente tem muitos grupos de extrema-direita ascendendo e que usam desse discurso xenófobo, islamofóbico, antissemita, e que às vezes esse discurso eles são reforçados não só pela crise econômica, mas também pela conjuntura internacional e pela conjuntura do Oriente Médio, né? O discurso antissemita, inclusive, eu acho curioso, né? Que ele é reforçado por uma visão que pode até se aproximar de pautas progressistas, por a questão de que Israel se comporta de uma maneira imperialista em relação à Palestina, né? E isso faz com que haja uma rejeição ao comportamento da israelense, do povo judeu, e isso acaba tendo como repercussão dentro da Europa, reforçando um estereótipo que é a Idade Média, né, contrário ao povo judeu, né? No caso da islamofobia, e isso não só na Europa, mas nos Estados Unidos, que já vem ganhando mais força desde 2001 para cá, e no Brasil também, que aí ganha contornos próprios, exatamente, e de intolerância religiosa. Sempre vale lembrar que a população muçulmana no mundo é de mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Só que a narrativa que é dominante dentro da sociedade é que por ser muçulmano, não é necessariamente terrorista. Isso porque se aproxima esses indivíduos de uma simplificação a partir do comportamento da ISIS, né, do Estado Islâmico, e serve para reforçar na Europa a exclusão de uma parcela da população de origem muçulmana, que em grande parte são imigrantes indo para as grandes nações, grandes potências europeias, e direcionam as políticas econômicas para um caráter mais xenófobo. Sim, Léo? Sim, sem dúvida. E só queria fazer uma conexão com aquilo que a gente falou anteriormente, né? A conexão entre teoria e aquilo que a gente está discutindo do concreto, né? A direita muda. O que é a direita? Né? A direita do Brasil, ela não necessariamente vai ser a mesma direita da Europa. Assim como essa nova direita brasileira, em grande medida, acho que latino-americana é razoável dizer, ela também não vai ser igual à direita que está emergindo agora nova na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. Mas, em comum, essa questão racista, né, ela é muito forte. Com certeza. Ela é muito forte. E, no caso europeu, no começo do século XX, ela foi muito voltada contra judeus, ciganos e outras minorias étnicas. Hoje em dia, a questão dos muçulmanos é muito forte, relacionando com a ascensão da nova direita na Europa. É o caso da Marine Le Pen na França, é o caso, enfim, partido de extrema-direita na Áustria, Partido do Povo dinamarquês na Dinamarca, né? Sim. E até uma lista de siglas que a gente poderia comentar, né? Sim, eu inclusive ia trazer essa curiosidade nefasta da Europa, mas que eu acho que um ponto importante também a destacar, como o Léo colocou, é que nem sempre os países que foram mais prejudicados pela crise econômica são aqueles que a extrema-direita ganhou mais força nos últimos anos. Então, pegar o caso da Grécia, né?
a Grécia tem um partido de extrema-direita fascista, que é a Aurora Dourada. E a Aurora Dourada tem ganhado força dentro do cenário grego, mas nas últimas eleições ela não representou um perigo de vencê-las. No mesmo caso, serve para a Espanha. No caso da Suíça, por exemplo, a UDC, que também é um partido de extrema-direita, baseado num discurso xenófobo, ela tem ganho cada vez mais espaço dentro do cenário político. E curioso isso, porque ao mesmo tempo que ela é xenófoba e racista, ela defende uma política de welfare state, uma retomada de welfare state. Só que um welfare state para os suíços. Ou seja, nós queremos um estado de bem-estar social para o nosso povo. E quem é o povo? São os suíços, gordinhos de bigode com relógios altamente precisos, né? Preciso. Quem não tivesse relógio preciso, quase atômico, não faz parte do estado de bem-estar social suíço e deve ser limado do território, talvez com uma barraquinha de milka junto. A Suíça, que isso já não é recente, né? A Suíça, se eu não estou enganado, em 2010 passou por uma discussão nacional sobre a possibilidade de construir minaretes, aqueles torres típicas do mundo muçulmano, né? Uhum. Que tem toda uma relação com a indicação para o cara rezar para Meca e tudo mais, né? E a população muçulmana na Suíça aumentou muito nos últimos tempos em virtude das imigrações recentes, né? E evidentemente que isso tornou uma questão nacional, né? Sim. A ascensão de partidos que detectam o povo verdadeiro suíço contra aqueles que não são suíços, né? Não à toa, essa medida de construir minaretes foi proibido na Suíça em 2010, né? Eu não sei como é que está agora, mas na época tinha sido proibido. Sem dúvida. Isso já mostra como que esses grupos estão crescendo na Europa, no coração da Europa, né? Que é a Suíça. Com certeza. Bom, mas nessa mesma linha a gente vai ter, só para citar e assustar os corações aflitos de vocês, outros partidos, né? Então, como eu falei, a Aurora Dourada na Grécia, que é um partido tipicamente fascista, né? Que se encontra alinhado com as ideias e a herança do Terceiro Reich. O Jobbik, da Hungria, o qual tem uma particularidade, porque a Hungria é leste europeu, né? E ele tem um caráter altamente anticomunista. O setor direito da Ucrânia, o Partido Nacional Democrata da Alemanha, a Frente Nacional da França, partidos de extrema-direita que não são tipicamente fascistas, como Lega Nord, na Itália, a UDC na Suíça. Separatistas, né? Separatistas. A UKIP, né, que é o Partido da Independência do Reino Unido. Os verdadeiros finlandeses. Esse é curioso, né, cara? Verdadeiros finlandeses. Que nóia errada. Nó, errada demais. E o Partido do Povo Dinamarquês. Então, os herdeiros de Hamlet. Os herdeiros de Hamlet. Bom. Mas, enfim, em comum todos esses países, se a gente for olhar aquela definição que a gente falou no início aqui, né, uma prioridade pelo indivíduo, uma prioridade pela propriedade, uma prioridade pela liberdade, né? Se a gente for tentar encaixar esses movimentos que estão aparecendo de uma maneira rígida nessa definição, não vai encaixar rigidamente, né? Com certeza. A primeira ideia de indivíduo que não é indivíduo, né? É o povo. Então, só por definição, esses partidos buscam o povo. Aí alguém pode falar, pô, mas então esse Bob está errado, ele não sabia o que falava. Não, calma. Tenhamos calma, porque o homem pensou. E isso faz sentido. Tem toda uma lógica por trás disso. Apesar da ideia de povo ser uma ideia, vamos chamar, populista, né? Ser uma coisa que coaduna todos esses movimentos sociais, no sentido, o verdadeiro povo francês precisa voltar ao poder. Isso é o lema que o Frente Nacional na França, sobre a Marine Le Pen, carrega. No caso dos finlandeses, então, nem se fala, né? Pegar os Estados Unidos, então, com Donald Trump, né? Os Estados Unidos agora vão ser grandes de novo, né?
por que isso? Né? Porque os verdadeiros americanos não estavam sendo ouvidos. Né? Essa ideia nacionalista de povo, apesar de contradizer a ideia de indivíduo, não contradiz. Porque se você vai olhar as condições materiais pelos quais fazem os eleitores do Trump, os eleitores da Marine Le Pen, a Marine Le Pen, inclusive, ganhando território na França eleitoral de regiões que eram tradicionalmente votantes da esquerda socialista. E isso é Por que isso acontece? As pessoas são loucas, são malucas, não sabem o que fazem? Bom, não é por aí. Na verdade, se a gente olhar como o que você comentou, que desde 2008 as condições de vida da classe trabalhadora vêm piorando no mundo afora. E no Brasil a gente pode ver de uma maneira mais explícita ainda com os recentes movimentos desde o governo e desde o parlamento brasileiro, que são movimentos no sentido de piorar as condições de vida da classe trabalhadora, né? A começar da PEC 55, a começar da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, dois dos elementos mais em pauta hoje em dia. Né? Isso não é um movimento só no Brasil. Acontece que muitos desses grupos nacionalistas da nova direita, eles oferecem uma possibilidade de crescimento, porque eles vão proteger esse país. Isso é algo curioso, né? Porque a liberdade, na verdade, que o Bobbio fala sobre a direita, nesse caso, ela pode ser compreendida, na verdade, como a liberdade para os nacionais assumirem uma posição protagonista. Né? Exatamente. E isso é um fenômeno bastante curioso, né? Se a gente olhar no começo do século XX, coisas muito parecidas com isso pipocaram, né? Principalmente na Europa. Mas não só na Europa, no Japão isso também acontecia. No Brasil existiam movimentos fascistas, né? O movimento lá do que gritava Anauê, como é que chama aquele camarada? O integralismo. O integralismo brasileiro. O Salgado também era um movimento fascista. Então não é uma coisa localizada só em um lugar, né? O que nos leva a sugerir que isso que nós observamos hoje de ascensão desses novos grupos está relacionado com elementos muito parecidos com o que estavam relacionados à ascensão dos grupos fascistas dos anos 20 e 30 no mundo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E no caso do Brasil ainda, Léo, como tu comentou, a gente está tendo a gente está sob a égide de um governo altamente conservador, talvez o governo mais conservador e reacionário desde a ditadura militar, que inclusive tem a aprovação pior que a do José Sarney. Digo mais, o nosso excelentíssimo Temer, ao atingir a marca dos 3% de aprovação, se tornou, como se diz, o erro, sabe o erro da votação? Margem de erro. Margem de erro. Michel Temer, a partir de hoje, é margem de erro. Tem a popularidade de uma margem de erro. Exatamente. Mas, além disso, Léo, além de todas essas medidas que têm sido adotadas e com apoio de uma parcela da população que não é ínfima, mas que encontra base social, principalmente na classe média alta, e vem sendo capitaneada por os grandes conglomerados e as grandes corporações brasileiras, né, tendo como símbolo o patinho da Fiesp. É um patinho amarelo. Que, inclusive, né, eles defendem o respeito aos títulos de propriedade intelectual, e aquele patinho de um artista, se eu não me engano, dinamarquês, e eles não pagaram royalty para ele, não. Tem que pagar o royalty do patinho aí, né, meu? Tem que ajudar os irmãos. Exatamente. Então, no Brasil, a gente vai ter a questão do racismo também, mas que o racismo aqui ele é sempre tratado de uma maneira um pouco sui generis, vamos chamar assim. O racismo no Brasil ele é geralmente escamoteado para baixo do tapete a partir do mito da democracia racial. Obrigado, Gilberto Freire, é nóis, por essa grande ideia. Também, além do racismo e da democracia racial, que geram algumas... minam as pautas do movimento negro, vai servir a mesma coisa para movimentos homofóbicos, embora não com discurso... não sou homofóbico, mas eu acho que homossexuais não devem adotar crianças.
porque é uma doença, então eles têm que se curar, tem que dar essa oportunidade para eles, né? Perceba que esse tipo de argumento, ele é muito assim, né? Ah, eu não sou homofóbico, mas eu estou defendendo a família. Família. No entanto, defender a família, você pode defender vários tipos de família, né? Não necessariamente tem uma regra para uma família. Agora, se você estipula que família é só aquela regra, tudo aquilo que está fora da regra se torna crime, né? Então, esse tipo de comportamento é um tipo de comportamento preconceituoso, um tipo de comportamento que entra no rol de preconceitos associados com a ideia de povo escolhido, ou a ideia de que existem pessoas que são verdadeiros portadores do saber e pessoas que não são, né? Como é muito colocado pela elite brasileira em relação ao povo brasileiro, né? Mas mais sofrido, aquele que está ali no dia a dia da lida. Inclusive, a gente observando os resultados da última eleição para a presidência, né? Que eu espero que não tenha sido a última que a gente tenha vivenciado. Tenho meus receios. Tenho medo. Tenho meus receios. Mas comumente se colocou dentro da mídia, do discurso de parte da população mais abastada, que a crise que a gente vivia era culpa da classe mais pobre, né, dos nordestinos, Sim. E que haviam apoiado o governo do PT por ganho de regalias, né, porque eles eram favorecidos com Bolsa Família e outras políticas sociais, né, como ter saneamento básico, né, porque, né, isso é um negócio que é ultrajante, né, e que votaram de maneira irresponsável num governo irresponsável fiscalmente, né? O que é um discurso absurdamente elitista e antipobre. Então, o que mostra esse acirramento que a gente tem vivido, pelo menos a meu ver, né? Inclusive, tem como resultado manifestações, não sei se o senhor ficou sabendo, caro Leonardo, mas a gente está aqui hoje em Porto Alegre, né? Capital do Rio Grande do Sul, né? A excelentíssima Porto Alegre. No mesmo ano de que foi publicada a Riqueza das Nações. Isso é simbólico, né? Isso é simbólico, não para nada, mas enfim. Simbolismos vãos, né? Vamos lá. Mas que está ocorrendo aqui em Porto Alegre, em Santa Catarina e no Paraná, o plebiscito, um movimento de separatismo, né? Querendo separar o Rio Grande do Sul do resto do país, né? Porque afinal a gente sustenta o Norte e o Nordeste, nós que somos, em sua grande maioria, não eu, evidentemente, mas nós que somos brancos de ascendência europeia e altamente cultos, e que elegemos um excelente governador, né, que é o nosso ministro, o nosso grande Sartori, que não tinha nenhuma plataforma de governo. Né? Como é que é o lema dele? Como é que é? O meu partido é o Rio Grande. Meu partido é o Rio Grande. E ele era o gringo que faz. O gringo que faz. Então. E junto com esse tipo de situações, a gente tem ainda a retomada de alguns mitos também construídos, mas agora não vou agradecer o Gilberto Freire, mas Sérgio Buarque, um beijo. O patrimonialismo, né? Patrimonialismo, onde cada vez mais se entende que a nossa crise, a nossa situação de perda de padrão de vida da população, aumento do desemprego, ela está atrelada a uma ineficiência apenas do Estado, que o Estado é corrupto. O Estado é corrupto per se, ao contrário do setor privado. O setor privado ele pode dever 600 bilhões de reais em sonegação fiscal e nunca será corrupto, né? Não, basta ver também todo esse processo de denúncias da Lava Jato aqui no Brasil, né? O problema não são os empresários que corromperam os políticos, né? O problema são os políticos que foram corrompidos, que aceitaram serem corrompidos, né? Isso é algo também muito curioso do Brasil. Mas, por gentileza, continue. Está valendo um comentário do camarada aqui que está assistindo a gente e não percebi. Obrigado. Bom, e como o Léo falou mesmo, né? A Operação Lava Jato, que tem se focado mais que isso, né? Ela tem priorizado a caça a alguns políticos ligados a partidos de esquerda, né? Quando se busca outros
políticos de outras posições, como o próprio Aécio Neves, em que há uma ligação dele, né? Uma gravação, e já foi colocado para baixo do tapete, né? E mais que isso, né? Um dos grandes problemas que surgiu no período recente é a Operação Zelotes. Operação Zelotes, em que parte da mídia brasileira, a RBS, inclusive, né? Gerdau, que eu gosto de sempre lembrar do Gerdau. Gerdau, obrigado por não ter me aceitado naquele treininho. Eles devem bilhões para a União e não pagarão. Não pagarão, eu digo mais. Temer já os perdoou. Então, o grande ponto a gente tem a construção de um mito de que o Estado é sempre ruim, sempre corrupto. E qualquer partido, qualquer governo mais progressista que assuma uma posição favorável ao povo, ele vai ser minado nesse sentido. Ele vai ser ligado à corrupção, mesmo que a corrupção já tenha ocorrido em outros partidos, inclusive partidos governos mais conservadores. E que cabe aí também o conceito de populismo, né? Que também sempre vem à tona. Sim, sem dúvida. Na verdade, essa ascensão dessa nova direita está associada também com o termo populismo, que muitas vezes é colocado aí. Eu só queria fazer aqui uma ressalva, porque uns camaradas aqui, Leonardo, outro camarada que tem o mesmo nome que eu, fez um comentário que me parece muito interessante sobre isso. Eu queria só comentar brevemente aqui o que ele disse. Ele falou assim, sobre essa questão da retomada do welfare state, né, um discurso utilizado pela nova direita europeia e até mesmo pelo Trump, né? Uhum. É importante salientar a diferença entre o discurso e a prática quando a extrema-direita toma o poder. Isso é muito interessante, porque, de fato, não necessariamente esses governos que hoje trazem, como é o caso do Trump, por exemplo, uma promessa de retomada do crescimento e geração de empregos, que no fundo foi isso que fez a meiucona dos Estados Unidos, né? Todos aqueles típicos americanos votantes no Trump, né? Com certeza. Isso não necessariamente vai acontecer, né? Na verdade, até o momento das ações que o Trump desempenhou nos Estados Unidos, esse tipo de medida não parece que está clara. Ele pouco fez, ele muito falou. Diga-se de passagem, Leonardo, que duas coisas são bastante sintomáticas. A primeira coisa que o Trump tentou fazer foi desmontar o Obamacare, né? Eu imagino que o welfare state ter saúde, né, mais ampla, que atenda às necessidades de toda a população, esteja dentro do pacote. E me chama a atenção também que o ministro da Justiça do Trump é um cara absurdamente racista. Absurdamente. E que foi negado a ser ministro da Justiça no governo Reagan. Reagan negou ele. E Trump abraçou. Então, isso eu acho bastante problemático. O comentário do camarada Leonardo bastante perspicaz e pertinente nesse momento. O senhor fala de populismo. Não, pois então, esses movimentos da direita estão muito associados com esse conceito de populismo, né? Que é um conceito usado muitas vezes de maneira sem muita precisão, de uma maneira, tudo aquilo que eu não gosto, eu não quero xingar, eu chamo de populista, né? É mais ou menos assim que, isso é muito simples da gente perceber. É só procurar, por exemplo, um vídeo que tem no YouTube, aí fácil acesso, é um programa da Globo News que chama Painel Globo News, Globo News Painel, que é com aquele, como é que chama aquele cara? William Vac, um dos professorais direitosos hoje em dia, né? Que já escreveu livro sobre a União Soviética, né? Imagina-se lá o que ele não escreveu. Mas, enfim, ele montou um programa, né, para discutir populismo. E, basicamente, é um programa para dizer como o populismo era uma coisa ruim, né? E muitos dos nomes populistas chamados por exemplo, Donald Trump. Essa retórica de paternalista, essa retórica demagógica, essa retórica de tentar favorecer o povo simples do interior, geração de empregos, crescimento do país, via nacionalismo e tudo mais, isso é muito associado ao populismo, né? Só que, se a gente for olhar por esse lado, né, a gente acaba entrando na mesma categoria do Donald Trump, o Hugo Chávez, o Evo Morales, o Lula, e o Hitler. Acaba entrando nessa mesma categoria. Ou seja, um conceito que abrange tantas vertentes de posições e comportamentos tão distintos, né? Acho que não
conceito válido, né? É um conceito válido, mas utiliza-se ele para coisas não válidas. Né? Falar que o apelo eleitoral, a base social eleitoral do Trump foi o povo americano, não é equivocado. De fato, foi um povo americano, foi uma parte da população que definiu a eleição do Trump. Mas não se dá para construir a partir daí uma ideia de que governos populistas, sejam eles à direita ou à esquerda, têm algum programa político específico. Né? O que, no entanto, não é o caso dessa nova direita. Me parece que, especialmente no Brasil, ela tem um programa político muito específico. Né? Isso já é claro. A começar das reformas econômicas que a gente já citou, né? Que é no sentido de priorizar o mercado, priorizar os interesses de mercado contra os interesses da classe trabalhadora. E um outro ponto que está muito claro, você já comentou isso de uma maneira muito interessante, a questão racial. Né? Essa nova direita brasileira, ela é racista. Não é por, inclusive, ela é tão racista que ela, inclusive, tenta se apropriar de elementos dos negros brasileiros, da história dos negros brasileiros, para se mostrar como supostamente não racista. Né? Ela elegeu Fernando Holliday, que é um vereador de São Paulo, hoje em dia, negro. E homossexual, inclusive. Homossexual, mas ainda conseguiu fazer todo... É quase um produto, né? Ele é negro, homossexual e de direita. Ele é um produto vendido pela direita brasileira, né? Pela essa nova direita brasileira. E ele reproduz muitos discursos, digamos, preconceituosos. Os interesses dos quais os seus eleitores defendem são os interesses racistas. Sem dúvida, com certeza. Isso é bem complicado. Com certeza. Então, Léo, para avançar aqui o nosso discurso, nossa conversa, como a gente viu, essa ascensão da direita está ligada, assim, à crise de 2008, mas não só isso. Ela se manifesta, ela traz a tona elementos que já estavam acomodados dentro das sociedades. Né? Em alguns países vão ser a xenofobia, no caso da Europa, a islamofobia, que são mais específicos, no caso do Brasil, o racismo ou a ideia de patrimonialismo. Mas eu queria trazer pelo menos uma interpretação pessoal minha, posso estar enganado, mas que é sobre que eu acredito que no Brasil, e às vezes é algo que a esquerda deixa de lado, que parte da ascensão da direita está muito relacionada ao crescimento dela também na periferia, na base popular. E isso é resultado, inclusive, do sucesso das políticas mais progressistas do governo PT. Né? Que temos nossas críticas ao governo PT, mas ele realizou políticas importantes. E o que eu acredito, não sei se tu vai compartilhar da mesma visão que eu, mas é o seguinte: durante o período do governo PT, a gente teve um aumento do padrão de consumo da população a partir do crescimento do salário mínimo. Aqui eu acho que não que Bolsa Família não seja relevante e todos esses programas sociais, mas eu acho que os que tiveram maior impacto na distribuição de renda, que a gente já está piorando, inclusive, mas uma melhoria do índice de Gini do país, foi o fato do salário mínimo ter aumentado acima da inflação no período recente. Então, ter ganhos reais com salário mínimo. E isso fez com que a parte da população que antes estava alijada de um consumo, além do necessário à subsistência, passasse a consumir. E ascendesse socialmente, entrasse na faculdade. Né? Hoje temos, em várias famílias, a primeira geração de indivíduos com diploma superior, né? Com ensino superior, e que ascenderam o que se chamou de nova classe média. Só que o que aconteceu? À medida que eles avançaram, tanto por uma questão da conjuntura, que foi construída nos últimos 16 anos, e ao mesmo tempo por mérito próprio, evidentemente, eles passaram a emular comportamentos da elite. Né? Isso é algo que o Weber coloca muito bem, seja através do consumo conspícuo, seja através da adoção de ideologia, de mitos, e de uma visão predominante à classe dominante, e que faz com que esses indivíduos eles queiram uma forma de ascender socialmente é adotar a narrativa da elite, né? O que fez com que eles se tornassem mais conservadores com o passar do tempo. E esse espaço, em que não foi, daí talvez seja uma falha
da atuação da esquerda nesse sentido, porque, ao meu ver, pelo menos, muitas vezes a gente acredita que movimentos populares, eles têm uma consciência de classe e têm uma visão um pouco mais progressista, né? E se afastam um pouco desses movimentos mais de direita, mais conservadores, que nem sempre isso é verdade. E o que aconteceu foi que... Até porque, desculpa interrompendo, mas claro. Só pegando um gancho nisso que você comentou, a ideia de povo no Brasil, na América Latina, é diferente da ideia de povo. A formação desse ideário nacional é um pouco diferente. E isso, evidentemente, movimentos populares aqui são diferentes dos movimentos populares fascistas que ascenderam na Europa, né? Porque lá tem alguma base social mais enraizada do que aqui. Sem dúvida, Léo. E o ponto, além disso, é que na falta da construção de uma narrativa de esquerda e popular, outras manifestações políticas acabaram dando espaço nessa base, essa base social. Entre eles, as igrejas neopentecostais, e que eu, sem querer, eu não sou contrário a nenhuma religião, mas o ponto é que as igrejas neopentecostais eles têm um discurso mais meritocrático, o que faz com que aqueles que a seguem e tenham ascendido recentemente, muitas vezes esqueçam que eles não ascenderam só por mérito próprio, mas também por causa da prática feita pelo governo, né? Pelas políticas sociais de caráter mais progressista. E junto com isso, com as neopentecostais por um lado, com a atuação da mídia, né? Que o nosso caro Jornal Nacional atua muito bem nesse sentido. Movimentos como o MBL, que tem uma penetrabilidade na juventude muito forte, e de candidatos caricatos, e que se sustentam a partir de memes, como o nosso já comentado excelentíssimo Jair Messias Bolsonaro, que destila ódio a um nível pouco visto, né? Comparativamente a poucas personalidades com tanto ódio no coração, e também outras figuras não tão nobres, né, não tão populares, mas que vêm crescendo, como João Dória, né, que se vende como um empresário, um gestor que está acima dos partidos, que está acima do Estado, e que vende políticas conservadoras, dado que ele é um modelo de pessoa bem-sucedida, um self-made man. Isso é bem complicado, né? Bem complicado. Bom, isso faz com que a nossa direita ela tenha algumas particularidades. Porque, como eu falei, o nosso querido João Dória... Querido não vamos usar esse termo. Vamos usar, porque pode parecer que a gente acha ele uma boa pessoa, né? Tem esse ponto, né? Até o momento, a única coisa que ele foi capaz de fazer em São Paulo, que ele se propôs a fazer de uma maneira mais efetiva, é bater em mendigo e mudar o limite de velocidade da marginal. E apagar grafites. Né? Apagar grafites, né? Esse é um outro detalhe, muito bem lembrado. Então, assim, não dá para dizer que ele é um bom gestor, né? Isso é a definição do anti-gestor. Coisas que estavam funcionando bem, como é o caso da velocidade na marginal, dos limites da velocidade da marginal, e mudou. Um bom gestor, o que ele faz? Ele simplesmente pega o que está funcionando e não quer mudar. Ele não vai causar, não vai encher o saco com isso. Sem dúvida. A definição do bom gestor não é o que o Dória fez. Né? E esse ponto mostra um pouco assim, o João Dória, ele tem um discurso liberal em alguns aspectos, né? Embora a empresa dele, que ele se vende como um grande empresário, né? E a LID, qual que é o principal negócio da LID, né? Não sei se o senhor sabe. Por favor, a LID ela serve para organizar eventos que aproximem o executivo do grande empresariado, né? Então, ele está longe de ser um cara que não se alimenta, ou pelo menos não tenha crescido com apoio do Estado, né? Mas ele é um cara que tem um discurso um pouco mais liberal em alguns aspectos, enquanto que nosso caro Bolsonaro, ele tem um discurso altamente conservador politicamente, mas economicamente é uma incógnita. Muitas vezes ele defende uma política desenvolvimentista provavelmente pela sua... a partir de uma lógica militar, né?
provavelmente por causa da sua origem militar, né, a tendência a um nacionalismo econômico possa ser vista como vamos dizer assim, mais relevância nesse senhor, mas ele é uma incógnita. Sem dúvida. Isso mostra, na verdade, uma utilidade uma certa incoerência da nossa direita, ou daqueles que se denominam liberais no Brasil, porque, historicamente, o liberalismo brasileiro ele é diferente daquilo defendido pelos iluministas, pelo John Locke, pelo Adam Smith, onde a gente tem o primeiro movimento liberal lá, abertura dos portos, então livre comércio, mas manutenção da escravidão a partir de uma lógica de liberalismo econômico, onde tem que se priorizar minha propriedade privada. Se o ser humano é minha propriedade privada, ninguém toca nele, né? Ao mesmo tempo, a gente teve também durante a criação da República, uma república, mas sem igualdade política, né? Sem voto universal, uma ditadura militar, civil-militar, com apoio de liberais muito famosos, conceituados no Brasil, caso do Roberto Simonsen, Mário Henrique Simonsen e do Roberto Campos, e agora, depois da crise de 2008, uma parte dos grandes empresários, inclusive que participaram da construção da política econômica, através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, como o nosso caro Jorge Gerdau, sempre me lembro dessa grande figura. Obrigado por não ter me aprovado naquele excelentíssimo trainee, e que hoje defendem o quê? Apoiam o Instituto Millennium, apoiam o Fórum da Liberdade, mas ao mesmo tempo pedem auxílio, isenções fiscais, desonerações, não querem pagar o que devem de imposto, né? E o que não faz sentido porque é uma lógica liberal. Querer liberdade ganhando juros subsidiados pelo BNDES para aplicar no mercado financeiro, assim, até eu, né? Pela lógica, desde 2011 para cá, a taxa de lucro dessas empresas ela vem caindo e eles perderam muito dinheiro. Então, se o liberalismo valesse, eles são ineficientes, deveriam ir à falência, né? Bancarrota. Então, mas, meu caro Jonathan, antes que nós sejamos investigados como subversivos pela escola sem partido, né? Essa loucura direitosa também, vamos fazer as nossas conclusões aí, porque acho que nosso tempo já está acabando. Sim, então, acho que é importante agora, Léo, senhor, suas últimas palavras, comentários, elas são, e agora? A partir de hoje, o que será? E agora? E agora o que eu acho que na verdade não é só eu que penso isso, né? Eu estou mais reproduzindo ideias que outras pessoas também desenvolvem nessa mesma linha, que é de que a tendência é uma intensificação do nacionalismo no mundo todo, né? E cada vez mais os países vão tentar, eu resolvo o meu primeiro, né? Isso a gente já observa reduzir os fluxos de comércio no mundo nos últimos anos, né? Os últimos relatórios da CEPAL sobre integração comercial no mundo mostra isso de uma maneira bastante clara. A tendência de nomes como Trump, como, enfim, os europeus nacionalistas, né? E no Brasil, uma incógnita, né? O que a gente vê aqui no Brasil, eu acho que a direita está avançando, as suas pautas estão crescendo, e as eleições de 2018, talvez no Brasil, se elas ocorrerem, né? Como eu gostaria, e creio que você também gostaria que ocorresse. Com certeza. Elas tendem a ser talvez um pouco mais polarizadas do que foram em 2014, as eleições de 2014. Sim. Acho que é mais ou menos por aí que as coisas caminham. Compartilho de vossa análise, camarada Léo, só gostaria de ressaltar o receio que eu tenho pela não ocorrência das eleições no ano que vem. Eu acho que é fundamental que a população se mantenha em alerta nas ruas para garantir esse direito, né, de a gente decidir quem será o nosso chefe do executivo nos próximos 4 anos. Para finalizar, gostaria de indicar algumas leituras. Então, para quem tiver interesse em se aprofundar nessa questão da nova direita, assim como nós, a gente está pegando algumas coisas ainda, a gente não é cientista político,
Então tem que estudar mais, somos meros economistas que muitas vezes tem uma visão meio reducionista das coisas. Pois é, né? Um problema da profissão, né? Do ofício. Então, o primeiro livro que a gente gostaria de indicar, o Léo já mostrou antes, que é A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome, do Vladimir Safato, professor da USP, né, de filosofia. Também gostaríamos de indicar como leitura, também que o Léo também já comentou, Esquerda e Direita, do Norberto Bobbio, que ajuda a entender um pouco essa conceituação altamente complexa. Para o caso brasileiro, particularmente, o livro A Ralé Brasileira, do grande sociólogo Gessé Souza, professor da ABC hoje, e ex-presidente do IPEA, onde ele tenta analisar um pouco essa mudança de visão de mundo, de comportamento, de padrão de consumo da população que ascendeu durante os últimos anos, e por que ela começou a tomar comportamentos mais conservadores. Nessa mesma linha, a gente vai deixar o link para vocês, tem uma pesquisa do Instituto Perseu Abramo, que também tenta entender o que explica a vitória do Dória nas últimas eleições para a Prefeitura de São Paulo, na periferia de São Paulo. Ele não ganhou só na Vila Olímpica, ganhou na periferia, ganhou na quebrada. Tá? Do Roberto Schwartz, por fim, mas não menos importante, Roberto Schwartz com Ao Vencedor as Batatas. E, por fim, A Onda Conservadora, do Felipe Dermier. Então, acho que essa é a nossa transmissão. Eu gostaria, se o Leonardo, por gentileza, me permitir, só para deixar nossos corações prontos para o momento tenebroso que nos espera, gostaria de declamar aqui rapidamente um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, escrito por ele no período da Segunda Guerra Mundial, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está passando, chamado Nosso Tempo. Bom, esse é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão, percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Visito os fatos, não te encontro. Onde te ocultas, precária síntese? Penhor de meu sonho, luz, dormindo acesa na varanda. Miúdas certezas de empréstimos, nenhum beijo. Sobe ao ombro para contar-me a cidade dos homens completos. Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal, são roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo. Perderam o sentido, apenas querem explodir. Belas palavras, meu caro Jonathan. Não são minhas. Mas muito bem declarado.